Bem, nós já estamos bem adiantados aqui no nosso front-end do pedido online, só que ainda tem um pequeno problema que a gente precisa corrigir urgentemente, tá? Então eu vou fazer aqui o problema, vou fazer a simulação, então vamos imaginar aqui que nós selecionamos dois itens aqui no nosso carrinho, eu clico aqui no carrinho e vejo esses itens. Mas o que que acontece se eu recarregar a aplicação? Se eu pressionar aqui no meu teclado, Ctrl R, ele simplesmente limpa todo o carrinho. Ou seja, nós precisamos corrigir essa situação que está acontecendo dentro do nosso sistema. Só lembrando que isso não necessariamente é um problema do React, é simplesmente uma funcionalidade que ainda nós não implementamos que pode ocasionar um erro quando o seu usuário for utilizar esse sistema, porque pode acontecer desse usuário recarregar a página dessa forma que a gente fez aqui no navegador, no celular também, se ele puxar para baixo, ele recarrega e daí ele vai reclamar com você, falou assim: "Poxa, eu fiquei 20 minutos escolhendo os hambúrgueres ou as coisas que eu gostaria aqui. Tive que perguntar para minha família aqui, para, sei lá, 5 pessoas. Demoramos mais de 20 minutos para selecionar tudo e depois eu perdi o meu carrinho. Então você pode deixar o seu usuário frustrado, tá? Então, já que a gente não quer o usuário chateado, a gente vai corrigir isso. E a correção, ela é relativamente simples. Por quê? Porque você só precisa mexer num ponto só do sistema. E essa é a vantagem da gente fazer aqui algo minimamente isolado. E qual que é a função que nós temos que ajustar? É a função de manipulação de contexto, especificamente a que manipula esses dados aqui, que é os dados de carrinho. Então, o que que acontece? Quando a gente está aqui eventualmente adicionando um item dentro do nosso cart, né, dentro do nosso carrinho, nós estamos acionando essa função, que é o setCart. O que que o setCart faz? Ela é uma função que manipula, através do hook useState, esse nosso array de snacks. Então, quando nós estamos setando um carrinho, né, ou setando os novos itens, eles vão residir na memória ali do navegador. Mas essa memória ela não é permanente, porque lembre-se, a web ela é stateless. O que que significa stateless? Vou até escrever aqui para você, só para você entender, tá? Stateless. Se a gente dividir essa palavra aqui em duas partes, nós vamos ver que isso aqui poderemos traduzir livremente como estado e less como perca. Então significa que tudo que nós estamos fazendo aqui do lado do navegador, ele funciona enquanto o navegador ali está aberto. Nem o servidor sabe, então a gente precisa lidar com essas questões que é inerente de arquitetura web mesmo. É assim que a web funciona e não tem o que a gente possa fazer. Só que, como comentei, por sorte, é relativamente tranquilo resolver esse problema. E como que nós vamos resolver? Qual é a tecnologia ou qual é o artifício que a gente pode resolver isso daqui? Uma das formas da gente resolver é através do Local Storage. Tá? O Local Storage é uma das funcionalidades que o navegador já traz para a gente de uma forma nativa, na qual permite armazenar dados, qualquer tipo de dado, né? Qualquer tipo de dado não, qualquer valor, tá? A gente vai ver que ele só aceita um tipo de valor de forma persistente no navegador e o melhor, sem tempo de expiração. O que que isso significa? Que basicamente você pode armazenar valores no HD do seu navegador. O que que significa ser HD? Que está até entre aspas, porque é óbvio que não é isso, né? Significa que se eu pressionar o reload aqui da minha página, o que que vai acontecer? Ele vai manter o local storage na da seção ali da página que eu estou utilizando. Inclusive, o local storage ele funciona por domínio, por página, ok? Então, se você tem eventualmente o seu registro.com.br e você utilizar o local storage, ele fica para quem visitou aquilo lá. Então, significa que se tiver outra pessoa usando uma outra página, ela não consegue acionar o local storage de outro site, tá? Apesar deles estarem resididos no mesmo navegador. Mas vamos lá. O que que isso significa? Que eu tenho basicamente alguns métodos que são aqui 4 métodos simples. O getItem, como o próprio nome já diz, ele restaura um item e antes da gente entender exatamente como funciona, o local storage ele tem um método getItem e ele tem aqui uma key. Então você pode, além de
gravar um dado, você pode gravar debaixo de várias keys. E aqui é o nome que você dá para uma chave. Então você pode restaurar o valor numa determinada chave. E ele vai retornar aqui para você nessa variável. Eu também posso setar um valor dentro de uma key e um dado aqui que eu quiser. E aqui que mora o detalhe. Por quê? Porque se eu eh, quiser gravar alguma coisa, eu só posso gravar no formato de string, ok? Mas dentro do JavaScript existe aquela função que é o JSON.stringify, beleza? Então o JSON stringify ele basicamente faz o quê? Ele transforma, aqui, esse aqui seria o nome correto, ele transforma um array, ok, em um JSON, que basicamente ele é uma string. Então eu posso aqui passar por essa função que automaticamente ela já converte para string. E no momento que eu for restaurar esse item, eu faço o caminho oposto. Mas fica tranquilo que eu já estou dando um spoiler aqui até adiantando algumas informações um pouco mais avançadas. Esses são os dois itens principais, e, os dois métodos principais, e tem alguns dois outros métodos aqui secundários, podemos dizer assim, que é o remove item, como o próprio nome já diz, ele remove um item numa determinada key, e o clear, que literalmente limpa tudo. Legal? Eu vou fazer algum teste aqui com você, um teste bem tranquilo, só para que a gente possa entrar no código de uma forma mais, vamos dizer assim, encontrada, né, com o pé no chão, para que a gente não fique aqui depois entendendo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com local storage e eu vou simplesmente gravar aqui dentro da chave myKey, ok? Abri aqui o console, gravei e ele retornou um undefined. O que significa isso? Que, enfim, ele gravou, não tem retorno do set item. E se você quiser analisar, inclusive, esse valor, basta você vir aqui na abinha Application, ok? E clicar aqui Local Storage. No meu caso, eu estou aqui com essa chave Chrome Extension. Por quê? Porque está dentro de uma aba do Chrome, mas se você estiver fazendo isso dentro de um site, vai estar aqui o endereço do site, legal? E aqui está a nossa chave. Então, eu estou com uma chave MyKey com esse valor. O que acontece quando eu quero resgatar esse valor aqui? Ó? Eu quero jogar para uma constante. Simplesmente faço isso. Então, se eu clicar aqui e digitar value, ele está gravado aqui algum valor. Legal? Então, ela está executando aqui, desempenhando uma questão aqui bastante importante. E quando eu quero gravar um objeto? Quando eu quero gravar um array, que é o caso do nosso kart, eu posso fazer simplesmente um objeto qualquer, que eu posso setar aqui um value, uma Q1, colocar K1, value K1, beleza? K2, que seria a chave 2. E, ou seja, você já sabe que eu sou pouco criativo com nomes. Então, eu vou colocar aqui value K2. E esse daqui é o nosso objeto, ok? Se eu quiser eventualmente salvar esse objeto, eu faço um local storage.setItem e eu vou decidir qual que é a minha aqui. Eu vou colocar aqui object key, ok? E aqui eu vou colocar o json.stringify. O objeto que eu quero salvar, que no caso seria esse objeto que já está enfim, definido aqui. Legal? Então, vamos voltar aqui, vamos clicar aqui em aplicação e veja que o meu object key, ele tem aqui um JSON. Legal? Então, ele gravou aqui nesse formato. Espertamente, o navegador já sabe que ele é um JSON e ele já faz um parse aqui para a gente e retorna o objeto. Mas é claro que se eu simplesmente retornar aqui esse valor com object key, a minha variável agora, a minha const value, ela vai ser exatamente o valor do JSON, em formato em string mesmo. Então, como é que faz para a gente fazer o processo contrário agora? Agora a gente faz o seguinte, json.parse do retorno que eu tenho do meu local storage. Legal? Então, se eu colocar isso daqui e colocar value, você vai perceber que claramente existe uma diferença, porque agora esse value é exatamente o meu objeto original, que a gente havia definido anteriormente aqui. Então você pode ver que ele tem inclusive a mesma anotação de objeto mesmo, que você pode verificar aqui
com o console. Legal? Então, essa é a forma que a gente vai atacar esse problema, utilizando o local storage para que ele possa fazer o set card e junto já também gravar aqui utilizando o set item e o get item. Essa é uma das formas, inclusive, que a gente pode fazer um prelúdio do offline first, ok? Que seria primeiro gravar os dados no navegador e depois a gente gravar esses dados na rede ou aonde a gente deseja gravar. Bacaninha? Então, é dessa forma que nós iremos atacar essa situação, criando um método agora para salvar o card, e neste método nós iremos setar o card dessa forma que nós estamos fazendo e também salvar no local storage. Bacana? Só que as implementações é óbvio que a gente vai fazer agora na próxima aula, que a gente já está passando um pouquinho do tempo habitual. Até lá!